Sabe aquelas coincidências inacreditáveis da vida? Algumas pessoas preferem chamar de sorte, outras acreditam que é coisa do destino. Mas o fato é que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, presenciou uma coincidência incrível. E você, acredita em coincidências? Eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês algumas histórias surpreendentes de eventualidades que ficaram conhecidas no mundo todo. O primeiro caso aconteceu em 1914, quando uma mulher alemã deixou um rolo de filme para revelar em um estabelecimento, em Strasbourg. Até aqui tudo bem, nada fora do normal. Nessa época, as pessoas costumavam comprar apenas uma pequena chapa de filme, principalmente quando queriam fazer apenas uma foto. Só que, antes da mulher voltar para pegar a fotografia, começou a Primeira Guerra Mundial. Ela desistiu de retornar ao local e a fotografia do filho acabou se perdendo. Tempos depois, exatamente 2 anos, a mesma mulher que tinha desistido da foto do filho deu à luz a uma garotinha e decidiu que dessa vez iria fotografar a filha, até porque era um momento único. Ela comprou uma chapa de filme em Frankfurt, a mais de 220 quilômetros de distância de Strasbourg. Depois de tirar uma foto da filha, ela mandou o filme para revelar. E quando viu a fotografia, teve uma surpresa incrível. O filme acabou sendo uma dupla exposição, com a foto da filha sobreposta à foto anterior do filho da mulher. Por uma coincidência assustadora, a chapa de filme, que não tinha sido revelada, foi rotulada como não utilizada e acabou sendo revendida para a mesma mulher. Olha só, que loucura, hein? Por falar em Primeira Guerra Mundial, existe uma outra coincidência envolvendo esse evento. Você sabe como foi que esse conflito começou? É uma longa história, então vou tentar contar de forma bem resumida. Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, como é mais conhecido, queria elevar a Bósnia e a Herzegovina ao nível de importância da Áustria, formando uma monarquia tríplice, composta por austríacos, húngaros e eslavos. Mas, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia, Franz Ferdinand estava andando de carro pelas ruas, quando foi assassinado por um militante da Mão Negra, uma organização secreta sérvia. O crime deu início à Primeira Guerra Mundial. Os anos se passaram, milhares de pessoas morreram, até que no dia 11 de novembro de 1918, a guerra finalmente acabou. Mas onde está a coincidência? Bom, a data do fim da guerra, por mais louco que possa parecer, é idêntica à placa do carro que era usada por Franz Ferdinand no dia do assassinato. A placa do veículo exibia a seguinte escrita, que pode ser lida como 11/11 de 1918, o mesmo dia em que a guerra acabou. Eu sei que pode parecer inacreditável, mas basta fazer uma pequena pesquisa para vocês verem que essa história é real. No mundo dos famosos também existem casos curiosos. Vocês sabem quem é o ator Anthony Hopkins? Certo, né? Conhecem. Aquele que interpretou Hannibal Lecter, o canibal mais famoso do cinema. Em 1974, Anthony estava atuando em um filme chamado A Garota de Petróvka, que era uma adaptação do livro. Na época, Anthony queria ler a história original e, depois de ir em várias livrarias, não conseguiu encontrar o livro. Porém, no caminho de volta para casa, ele avistou um livro em um banco público. E quando se aproximou, ficou surpreso ao ver que era exatamente o livro que ele procurava. Ele olhou para os lados, mas não havia ninguém por perto. Pegou o livro, abriu e viu que as páginas estavam repletas de anotações. Anthony colocou o livro debaixo do braço e seguiu para casa. Dias depois, enquanto ele estava gravando as cenas do filme, Anthony teve o prazer de conhecer George Pfeiffer, o autor do livro. Os dois conversaram e Pfeiffer
comentou que havia emprestado sua própria cópia do livro, com todas as suas anotações, a um amigo, que acabou perdendo o livro. Anthony, então, mostrou o livro que ele tinha encontrado em um banco, com todas as anotações, e Pfeffer reconheceu que aquele era exatamente o livro que seu amigo tinha perdido. Como isso é possível? Bom, pelo visto, será que coincidências existem? Bom, vamos continuar. No mundo do esporte, também existe uma coincidência bizarra. Esse aqui da foto é Enzo Ferrari, fundador da tradicional escuderia italiana. Esse outro aqui é Ozil, meio atacante alemão, muito famoso por ter jogado em grandes times e que atualmente defende o Arsenal da Inglaterra. O que eles têm em comum? Muitas coisas. Como vocês podem ver, eles têm relação com o esporte e são muito parecidos. Além dos dois se parecerem bastante, ainda há uma coincidência sinistra. Enzo Ferrari morreu no dia 14 de agosto de 1988. Já o jogador do Arsenal nasceu pouco tempo depois, no dia 15 de outubro de 1988. Seria o jogador uma reencarnação do fundador da Ferrari? Talvez sim, mas eu prefiro acreditar em coincidências. Já no caso de Mark Twain, um escritor e humorista norte-americano, também existe uma coincidência quase inacreditável. Como muitos de vocês devem saber, o cometa Halley é visível da Terra aproximadamente a cada 75 ou 76 anos. No dia 16 de novembro de 1835, foi possível avistar o cometa. Dias depois, Mark Twain nasceu. Para Mark, se ele tinha chegado à Terra em uma data próxima que era possível avistar o cometa Halley, ele provavelmente iria morrer quando o cometa fosse avistado novamente. Bom, em 1910, ele observou que o cometa seria visto mais uma vez. Por coincidência ou não, o cometa foi avistado no dia 20 de abril daquele ano e Mark acabou morrendo de ataque cardíaco no dia seguinte. Coincidência ou não, essa eventualidade é muito estranha. Tão bizarro quanto esses fatos são as coincidências envolvendo o Titanic. Uma delas é sobre uma suposta previsão do acidente envolvendo o navio. Em 1898, Morgan Robertson escreveu um romance intitulado Futilidade ou O Naufrágio do Titã. A história contava sobre um navio de luxo chamado Titã, que acabava batendo em um iceberg no oceano e afunda. A obra também contava que poucas pessoas sobreviveriam devido à falta de botes salva-vidas. Essa história te lembra alguma coisa? O acidente do Titanic com o iceberg aconteceu 14 anos depois da publicação do livro e também envolveu o fato de que a pouca quantidade de botes no navio contribuiu para que muitas pessoas morressem. A outra coincidência envolve uma enfermeira argentina chamada Violet Jessop, que sobreviveu a 3 catástrofes náuticas: o Olympic, o Titanic e o Britannic. Os 3 navios eram conhecidos por serem, digamos assim, irmãos, pois eram muito parecidos. No caso do Olympic, que foi inaugurado em 1911, o navio acabou se chocando com uma outra embarcação em setembro deste mesmo ano. Apesar do acidente, o navio não chegou a naufragar. Apenas teve o casco e hélice danificados. A tragédia não envolveu feridos e o Olympic conseguiu voltar para o porto. Depois, foi a vez do Titanic. Violet foi transferida para o Titanic. E mesmo que ela não desejasse ser transferida, ficou encantada com o luxo do navio e acabou cedendo. Na época, com 24 anos, ela era uma das 23 mulheres que faziam parte da tripulação. O destino do navio vocês conhecem muito bem. O Titanic afundou entre os dias 14 e 15 de abril de 1912. Em suas memórias, Violet escreveu que depois do acidente, ela foi mandada para o convés, colocada no bote de número 16 e, nesse momento, entregaram um bebê para ela segurar até que o resgate chegasse.
Essa experiência foi terrível, mas não fez com que Violet ficasse com medo do mar. Ela seguiu trabalhando na tripulação de navios. E em 1914, ela passou a navegar a bordo do Britannic. A embarcação se transformou em um navio hospital durante a Primeira Guerra Mundial. E Violet se tornou enfermeira da Cruz Vermelha. Em novembro de 1916, o navio navegava pelo Mar Egeu, quando houve uma explosão. A imprensa britânica da época afirmou que o Britannic havia sido atingido por torpedos alemães, mas muitos achavam que a embarcação teria batido contra uma mina. O barco afundou em 55 minutos, 3 vezes mais rápido que o Titanic. E Violet acabou se salvando mais uma vez. Mesmo depois dos 3 acidentes, ela continuou trabalhando no mar, em uma carreira que durou 42 anos. E aí? Vocês acham que Violet era azarada ou o fato dela estar presente em 3 acidentes foi coincidência? Bom, por fim, a coincidência inesperada das gêmeas que deram à luz no mesmo dia. Em 2018, as gêmeas americanas Jaylene Crawford e Janelle Leopoldo, de 30 anos, descobriram que estavam grávidas e ambas esperando meninos. Qual a chance de uma coisa dessas acontecer? Bem, mas bem pequena. Porém, além das duas terem engravidado na mesma época, existia a possibilidade das irmãs darem à luz no mesmo dia. Jaylene e Janelle, que moravam em estados diferentes, se encontraram no Arizona semanas antes da chegada dos bebês. E no dia 18 de junho de 2018, as duas deram à luz com algumas horas de diferença. Coincidência? Pode até ser, mas para elas, o destino de seus filhos já estava traçado. Essas foram algumas das coincidências mais bizarras que já aconteceram. E você, já presenciou alguma? Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!